Olá! Há alguns anos atrás, eu participei, ainda como seminarista, de um treinamento na primeira igreja presbiteriana em Fortaleza. E naquele treinamento foi nos proposto uma pergunta, que essa pergunta intrigou muitas pessoas. Éramos em torno de 20 a 30 pessoas nesse treinamento e nos foi perguntado o seguinte: o que é mais importante na vida da igreja? Evangelização, comunhão ou adoração? O que é mais importante? E eu quero exatamente começar com essa pergunta no nosso vídeo de hoje, porque nós iremos falar sobre os princípios fundamentais da adoração. Em Romanos capítulo 1, dos versos 21 ao verso 23, Paulo vai falar algo importante sobre isso. Ele diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato. Inculcando-os por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. O objetivo desse vídeo é levar você ao entendimento de que a adoração é a tarefa fundamental, principal e mais sublime da igreja. Em meio ao excesso de ativismo dentro da igreja dos nossos dias, parece haver uma despreocupação com relação ao propósito primordial da existência da igreja. Talvez muitos até se perguntem sobre qual é esse propósito. Para muitos, a igreja funciona como um grande pronto-socorro e desde que as pessoas estejam sendo socorridas, as demais coisas, inclusive a adoração, ficam em segundo plano ou até são completamente ignoradas. Os cultos modernos têm sido apenas instrumentos para que as pessoas consigam bênçãos para a sua vida. Do início ao fim, das músicas à pregação, tudo gira em torno do tema: como obter bênçãos de Deus. As pessoas têm dado muito mais importância a seus desejos pessoais do que a glória de Deus. Esses têm sido os verdadeiros deuses que estão ditando as regras no culto e no modo de ser de muitas igrejas em nossos dias. Mas devemos pensar, e Deus? O que Deus quer? Deus quer ser adorado. O conceito de adoração é expresso pelo tema servir. Isso, é claro, envolve muito mais do que algo que toma uma forma meramente externa. Para verdadeiramente honrar a Deus, é necessário obedecer às suas leis. Está claro na Escritura que muito mais do que simplesmente aparecer diante de Deus com sacrifícios ou ofertas, Deus quer que seu povo se apresente puro. O Salmo 15 e o Salmo 24, versos 3 e verso 4 mostram isso, e obediente. Isaías 1, versos 11 a 17, também Amós, capítulo 5, versos 21 e 22. Por mais que nos pareça estranho, eu acredito que vai parecer estranho a você, o fato é que Deus não tem nenhuma necessidade. O Salmo 50, versos 12 e 13 afirmam isso. O que quero dizer com isso? Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Agora eu quero que você entenda. Ele não tem essas necessidades, mas ele, como nosso Criador, quer toda a nossa vida, todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Romanos 12, versos 1 e 2 falam sobre isso. E por isso, ele quer ser adorado. Deus estabeleceu um povo para adorá-lo, e esse povo é a igreja. A maior função da igreja neste mundo é adorar a Deus. Todas as demais coisas devem estar debaixo deste princípio básico. Por isso, o culto, como expressão solene dessa adoração, deve ter uma grande importância em nossas vidas, em nossos corações. Ele, o culto, é uma resposta obediente ao convite, ou melhor, à própria ordem de Deus, a qual ele expressou em sua palavra escrita lá na criação, e até mesmo dentro de cada um
dos seres humanos criados, cujos sentimentos mais íntimos anelam por Deus. O tema adoração desenvolve-se por toda a Bíblia e culmina no Apocalipse. De forma escatológica, ali a igreja é descrita como uma comunidade adoradora que estará na presença do seu Senhor para render-lhe adoração. Apocalipse 19, versículos 1 a 8. Logo, nós podemos concluir que a adoração é algo central para a vida da igreja, tanto na terra quanto no céu. Apocalipse 4, versos 8 a 11, 7, 9 a 17, 15, 2 a 4, tratam sobre isso. Nós não podemos esquecer que a adoração é um estilo de vida, é algo que deve estar além das dimensões do culto, envolvendo uma postura constante em relação a Deus. Mas, é claro, esse vídeo quer chamar a sua atenção para o culto, onde a congregação se reúne para adorar. Por quê? Porque Deus chama o homem para adoração. Deus chama o homem para adoração de duas formas. Primeiro, pelo desejo íntimo que colocou no seu coração quando o criou, e segundo, quando o renova espiritualmente. Quando Satanás tentou fazer com que Jesus o adorasse, ele recebeu uma dura resposta. Jesus disse o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás ou prestarás culto. Mateus 4, versículo 10, citando Deuteronômio 6, versículo 13. Queridos, adoração é uma ordem. Adoração é um mandamento divino. O próprio Jesus disse à mulher samaritana que procurava verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 23. Deus deseja ser adorado porque isto faz parte de sua própria essência. E por isso ele nos chama para esta sublime tarefa. Mas é claro que a adoração não é de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. A Escritura é o lugar onde ele, Deus, demonstra a forma como quer ser adorado. Na Bíblia, nós encontramos regras claras sobre a adoração. A igreja tem autoridade para estabelecer a ordem da adoração, mas não tem liberdade de introduzir novos elementos, além dos quais Deus tem ordenado. Deuteronômio 4:2 diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Também, o texto de Deuteronômio 12:32 nos adverte: tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Percebe como a adoração é algo determinado por Deus e determinado dentro de regras específicas? A prova disso é que houveram ofertas que foram inaceitáveis. Isso está registrado na palavra de Deus. Nós encontramos muitos exemplos nas Escrituras que nos advertem quanto ao perigo de oferecer uma adoração distorcida. Isaías 1:13, Malaquias 1:7 a 10, Amós 5, 21 a 27, Oséias 6, versículo 6 e 1 Coríntios 11, versículo 17. Todos esses textos tratam sobre formas distorcidas de adoração que foram reprovadas por Deus. Há muitos anos atrás, A. W. Tozer chamou o culto de a joia perdida da igreja. E, queridos, parece que até hoje essa joia ainda não foi achada. Muitas coisas em nossos tempos modernos têm sido enfatizadas, mas o verdadeiro culto está fora de moda. Isso porque nós vivemos nos tempos das inovações, no tempo das escolhas, onde cada um escolhe o tipo de igreja que lhe seja conveniente, de acordo com a melhor oferta, de acordo com aquilo que parece mais aprazível. Nos últimos anos, aconteceu uma grande mudança na sociedade que afetou a igreja. Nós vivemos também no tempo das chamadas células bíblicas, ou pequenos grupos ou grupos familiares, que em si eles são um bom meio de pregar o evangelho, mas que, quando mal dirigidos, conduzem as pessoas a pensar que
que o culto público comunitário não é necessário. Dentro da mudança que lhe falei há pouco, da mudança social que afetou profundamente a igreja, nós podemos dizer que o mundo passou da era da exposição, onde as pessoas comuns se reuniam com o fim de dialogar, ponderar, trocar ideias, para a era do espetáculo, onde o que importa é o entretenimento. A dramatização, os filmes, a televisão, a internet colocaram o espetáculo no centro de nossas vidas. John MacArthur, em seu livro Com Vergonha do Evangelho, que eu indico para você, uma excelente leitura, disse o seguinte, falando dos nossos tempos: nesse show, a verdade é irrelevante. O que realmente importa é se estamos ou não sendo entretecidos. Deus não é mais o centro e sua palavra já não é mais a autoridade máxima. A presença de Deus está esquecida. Contudo, essa presença é o bem maior que alguém pode receber. Quando as pessoas vão às igrejas com a intenção de apenas obter algum benefício particular e se esquecem que adorar a Deus na beleza de sua santidade é a razão do culto, conforme diz o Salmo 29, versículo 2, elas não estão apenas desagradando a Deus, elas também estão perdendo a melhor, a maior de todas as bênçãos. Vamos orar? Senhor bondoso, seja conosco e ajuda-nos a entender que precisamos, que devemos, que é uma necessidade de nossas vidas expressar adoração a Ti, mas não do jeito que queremos, e sim do jeito que Tua palavra nos diz. Faz assim conosco em Cristo Jesus. Amém. Então, ao final desse vídeo, você sabe responder aquela pergunta inicial? O que é mais importante? A evangelização, a comunhão ou a adoração? Antes que você responda aí nos comentários, deixa eu lhe dar um dado. O que é que nós vamos fazer na presença de Deus por toda a eternidade? E então, o que é mais importante? Deus abençoe a sua vida e permaneça conosco. Esta é a semana de falarmos sobre a adoração. Tenha uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo.